Olá, nossos amigos produtores rurais de todo o Brasil. É hora de agritendências, é hora de conferir as tendências do clima e do mercado agrícola. A dar uma posicionada aqui com relação às tendências desses dois setores para facilitar o planejamento dos nossos produtores de todo o Brasil. Eu e Marco Antônio da Rural Clima, nosso parceiro aqui nesse programa Agritendência. Olá, Marco Antônio. Fala, Silmar, tudo bem? Tudo certinho, Marco? E hoje temos muita novidade, né? Ontem saiu os relatórios da Conab e do USDA, né, ontem. É verdade, Marco Antônio. Eu vou dar uma rememorada aqui rapidamente nos números que foram divulgados. No caso do USDA, do USDA, que foram divulgados no dia de ontem, quarta-feira, a nova estimativa para a safra americana de soja, 118,2 milhões de toneladas, veio um pouco até acima da expectativa do mercado, mas sem grandes mudanças, na verdade. É basicamente uma correção final dos números da safra dos Estados Unidos, e isso acabou tendo pouco impacto no mercado depois da divulgação. No caso do milho, outra pequena surpresa também, o número também veio um pouco acima da expectativa dos analistas, é uma safra de 353,8 milhões de toneladas, basicamente dentro da expectativa que se tinha. Algumas novidades aqui ficaram com algodão, a safra veio acima da expectativa, está surpreendendo aqui a safra de algodão. Primeiro se previu uma quebra gigantesca, agora já não é tão grande assim. São 14 milhões aqui o último número divulgado pelo SI nessa quarta-feira. E no caso do trigo, um aumento aqui na expectativa da produção mundial acabou sendo também tendo um efeito baixista aqui no mercado internacional, pelo menos um primeiro impacto. Agora, outra novidade, a divulgação também no dia de ontem, quarta-feira, pela Conab, as novas previsões para a safra brasileira de grãos, Marco Antônio. Aí vieram os números aqui um pouco mais superlativos do que já vinham sendo previstos no relatório anterior, esse é o segundo. Para a soja, aqui uma expectativa de crescimento da área, que a minha até me pareceu até acima da expectativa, 4,2%, e uma estimativa de produção, claro que se o clima ajudar, isso agora é com você, de 153,5 milhões de toneladas. É uma grande recuperação depois daquela quebra que nós tivemos na última safra. No caso do milho, o destaque aqui é para a segunda safra, previsão de um crescimento de área de 5,4%. Também acho que é acima do que vinha sendo esperado no mercado, e isso pode propiciar aqui uma produção, claro que se o clima também ajudar, em torno de 96,3 milhões de toneladas para a segunda safra, que é a principal, né? E são cerca de 11 milhões a mais do que na safra passada, ou seja, muita coisa, muito milho aqui na segunda safra. Para a primeira, uma tendência aqui de pequena redução. Houve uma queda na área de plantio, em torno de 3,1% na área da primeira safra. O pessoal está mais agora voltado para a segunda, que é depois da soja. A primeira safra, realmente, o negócio é soja. O algodão, uma tendência de aumento de área de 2,6%, e uma pequena recuperação da produção em relação à quebra dessa última safra. E os outros destaques foram negativos, uma redução muito grande na área de arroz e também de feijão. São dois produtos de mercado interno que estão sofrendo muita concorrência da soja e do milho e do próprio algodão também, em áreas em que isso é viável também para esses outros grãos. Enfim, está aí o cenário, por enquanto, é expectativa, é claro, a área, sim, está correspondendo positivamente em termos de interesse do produtor, ou seja, ele quer plantar mais, está plantando mais, mas agora, daqui para frente, Marco Antônio, é o grande ponto de interrogação. Será que dessa vez o clima vai ajudar ou vamos ter alguma quebra nova da soja aqui, que foi o grande destaque negativo da última temporada, infelizmente? A bola é com você, Marco Antônio. Como é que está o cenário para esses dois grãos, principalmente? Olha, Silmar, eu acho que realmente tem tudo para ser uma safra recorde esse ano. A Rural Clima trabalhava com uma estimativa de produção de soja entre 53 e 55, a gente já falou isso muitas vezes aqui nos nossos programas, né, Silmar, que haveria iniciaria a nossa safra estava entre 53 e 55 e 130 milhões para milho, né? Para soja, eu acho que não bate esse número é o suprassumo do suprassumo do milho, acho que não bate esse número, mas vai ficar muito acima do que foi o ano passado, de 126 milhões. Isso por conta do sul do Brasil,
né? Qualquer produção que o Sul tiver um pouco maior já dá os 126 milhões. Então, por isso que a gente está falando em safra recorde e tudo está caminhando para que, com o enfraquecimento da laninha agora, no final da primavera, que já começa a dar caras de enfraquecimento mesmo, e um verão mais próximo na neutralidade, há previsões de chuvas, talvez não em excesso, mas dentro de um normal para o sul do Brasil, e isso faz com que a produção Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, sul do Mato Grosso e até mesmo o Paraguai, a gente tem que falar um pouquinho do Paraguai também, tem tudo para ser dentro de uma normalidade, nada tão excepcional. E também, se você tem safra boa no sul, safra também normal, sudeste, centro-oeste e também razoável no Mato Piba, você já tem uma safra perto de 140 ou acima de 140 milhões. Então, a gente, para a soja, estamos achando realmente que a safra vem acima de 145 milhões facilmente. O quanto acima? Ainda não sabemos. Tem muita água para rolar, tem muita coisa para acontecer. Então, mas é fato que o Brasil deve colher uma super safra, aí no mínimo aí de 15, 20 milhões acima do que foi a safra passada. Tá? Um ponto interessante é a questão de mercado, né? Ou seja, o Brasil, como tem essa tendência, se o clima ajudar a colher uma safra recorde de milho aqui, o cenário de mercado é muito positivo, né? Nós temos aí quebra na safra dos Estados Unidos, hoje houve essa correção agora nessa semana aqui, mas na verdade é uma safra inferior à do ano passado. A produção mundial também teve quebra na França, né? Ou seja, país da União Europeia, e tem a questão da Ucrânia, né? Que não conseguiu nem plantar uma safra normal de milho, a Ucrânia, que é o quarto maior exportador mundial. Então, o cenário para milho, já que os nossos concorrentes aqui estão com produção menor, é um cenário bastante positivo. Mesmo o Brasil colhendo uma safra cheia, não diria que isso é fator baixista, não. O Brasil não, pelo contrário. Exatamente, tem um caminho positivo, pelo menos no primeiro, até o fim do primeiro semestre do ano que vem, um cenário muito positivo para negócio, para milho, né, Marco Antônio? E tem dois fatores também, né, Silmar? A China já deu um positivo para a compra do milho brasileiro, e os Estados Unidos estão com um problema de logística, que é a navegação. O rio Mississippi está com calado baixo. E tem outro fator que é a Argentina, que nossa vizinha, que também está com um problema. Então, assim, o milho, mesmo com esse fator, como você disse, tem tudo para ser... não, eu acho que dificilmente vai bater lá os seus 100 reais novamente, mas não é um preço que vai baixar tanto, vai se manter ali em patamares ainda razoáveis. No entanto, Silmar, eu discordo um pouco da Conab nesse aumento de área do milho segundo a safra, de 5%. Por que isso? Não dá para falar se vai ser safra cheia, se não vai, porque nós estamos falando em outono, está muito longe, tem 6 meses ainda para tudo acontecer. Mas o que eu vejo é o seguinte, Silmar, estados como Goiás, Minas Gerais, São Paulo, a região leste do Mato Grosso, ali, a região do Vale do Araguaia, plantou um pouco mais tarde o milho esse ano. E por conta da seca que teve agora, nesses últimos 10 dias, ou essas 2 semanas, atrasou muito o plantio da soja. E vai jogar essa colheita mais para o final de fevereiro e muito início de março, dependendo do cultivar que foi semeado. Se for de ciclo mais longo, né, aquele ciclo médio longo, isso joga mais para fevereiro e início de março. E aí o produtor vai começar a pôr na cabeça o seguinte: faz 2 anos que as chuvas cortam cedo e eu estou tomando prejuízo no milho. Será que vai valer a pena plantar de novo milho? Você lembrou bem, Marco Antônio, esse é um ponto importante aqui que é bom levar em consideração. Esse atraso que está havendo no plantio de soja em alguns estados, Goiás é um deles aqui, isso realmente cria um risco novo para o milho lá, que vai ter que se plantar. Exatamente. Então, assim, e aí não sei se o produtor vai querer. Exatamente. Exato. Então, assim, eu acho que até pode aumentar a área. Eu acho que a área de milho até aumenta do ano passado. Não, esse ano em relação ao ano passado. No entanto, eu não sei se o aumento de área vai ser tão expressivo assim, de 5%. Eu acho que vem muito, muito abaixo. Eu acho que, assim, na pior das piores hipóteses, a área plantada vai ser igual ao do ano passado. Não vem abaixo, certo? Sim. Isso não vem. Só se acontecer um desastre aqui na economia no primeiro semestre, ali nos primeiros meses, que atrapalhe o plantio. Acho difícil disso acontecer, porque esse novo, né,
eu acho que isso não deve acontecer no curto prazo de tempo aí para o plantio do milho. Mas o fato é, esse atraso na soja em Goiás, que é um grande produtor de milho, a região do Vale do Araguaia, que é um grande produtor de milho, Minas Gerais, que é um grande produtor de milho, São Paulo não é tão grande assim, mas coloca lá seus 300, 400 mil hectares ali na roda. Então, isso pode fazer que não cresça tanto a área de milho, isso pode fazer, se o clima, mesmo o clima normal, que a chuva se estenda e tal, pode ser que a produção não seja essa que a Conab projetou para a segunda safra, né? Sim. E aí você teria uma safra menor do que a projetada hoje, mas por conta, nesse momento que eu estou te falando agora, mais por conta do aumento, da redução da área do que propriamente produção, porque a gente não sabe quando vai plantar, como que vai ser as chuvas em abril e maio, né? Está muito longe. É só isso. Eu acho que a Conab talvez reveja esses números um pouco mais para frente aí, por conta exclusivamente do atraso no plantio da soja. Foi bem lembrado isso aí, realmente está havendo esse atraso na soja aqui, que depende de volta da chuva. Aliás, aproveitando essa deixa, Marco Antônio, esse atraso aqui, será que vai terminar rapidamente? As chuvas estão voltando rapidamente? Vamos poder retomar o plantio nesses locais onde está atrasado em seguida, ou vai demorar? Amanhã já chove, Silmar. Amanhã, sexta-feira, a frente fria tem entradas de frente frias aí no sul do Brasil esse final de semana. As chuvas retornam agora ao longo desse final de semana, entre amanhã e segunda-feira, chove direto em todo o Brasil, né? Isso dá uma condição de retorno do plantio, retorno do bom desenvolvimento das lavouras em todo o Brasil. A segunda quinzena a segunda quinzena de novembro será marcada pelo retorno das chuvas em praticamente todo o Brasil. Então, dá uma condição melhor, não tem mais ondas de frio. O que atrapalhou foi essa onda de frio enorme, que ninguém, até hoje, conversando, né, com alguns clientes, ontem e hoje, eu falei que o grande problema disso foi essa onda de frio que ninguém esperava que ela fosse tão longa. Todo mundo achava que ela vinha realmente, ia ser, mas que fosse embora no final de semana, não que durasse até ao longo de toda essa semana ainda, impedindo a entrada das das frentes frias e os corredores de umidade. Mas agora, com o término dela, o caminho ficou aberto de novo para as frentes frias e para as chuvas, então não vejo mais grandes problemas, não. Muito bom. Só para finalizar, para arrematar, Marco Antônio, o trigo aparentemente já está salvo em termos de produção, a colheita está em pleno andamento, acho que agora geada de última hora. Não, esquece. Né? Então, estamos aí. O trigo vai muito bem. A Argentina, assim, com a produção menor, isso favorece os preços aqui, ou seja, safra boa e preço bom é tudo que o produtor gosta, né? Nossa, imagina, é o que o produtor gaúcho ali tá de sorriso de orelha a orelha, né, cara? Tem que estar mesmo, né? E tudo está caminhando para que o produtor também. O produtor brasileiro tem uma safra relativamente boa esse ano. Os preços talvez não fiquem tão acima como foram as últimas duas safras, mas mesmo assim são preços bons e o produtor vai colocar dinheiro no bolso. Vamos torcer para isso. Marco Antônio, a gente fica por aqui. Muitíssimo obrigado. Até a nossa próxima conversa. Até lá. Eu que agradeço, Silmar. Um abraço a todos aí. E se precisar falar de mercado, Silmar Mira, Clima, Marco Antônio, Rural Clima. Tchau.